Folha está conseguindo que os fatos sejam esquecidos. Como abandono de emprego se eu estava em licença maternidade? Cara, é assassinado, né? Então, aí a coisa pega, né? Esse é o verdadeiro herói. Tinha acabado de chegar, ao máximo 8 horas, quando ligaram lá de baixo, dizendo que tinha uma pessoa que não estava comigo, mas que não estava conseguindo estacionar. E aí eu desci, aí via aquela veraneio laranja. Eu nem cheguei a pisar na calçada, mas já tinha 2 pessoas dentro do prédio, atrás de mim, que não me deixaram voltar. E depois do doicode, a gente foi transferido para o DOPS, lá no centro. E lá também tinha, entre os carcereiros, lá tinha um que era porteiro, era da portaria da Folha. O Galé me ligou e falou assim, ó, tem um casaco meu, que tá aqui na gaveta, e eu vou no bar aqui, e você vai descer agora? Eu falei, eu tô terminando a minha matéria e vou descer. Aí eu levei o casaco. Eu fui até o bar, não tinha o Galé não tava lá. Aí eu perguntei, voltei pro saguão, falei, vocês viram o Galé aí, pô? Aí um cara falou lá do saguão, falou, uma C14, passou e levou ele aí. Falei, levaram o Galé. Negócio maluco, né? Quase dentro só não foi dentro da redação, mas foi no saguão, né? Os caras ficavam monitorando, né? Filmando, como diz a linguagem policial, filmando. Eu acho que tinha uns caras lá da própria polícia no saguão que estavam lá dentro, ficavam lá. Ou caras que passavam informação. Uma das funções da equipe do Quais dentro da Folha. Fazer a vigilância dos seus funcionários, né, e relatar isso para o SNI. Depois a gente ficou sabendo, né? Pelas fontes lá, na própria Folha da Tarde, descemos lá. Sempre era a mesma coisa. Descia lá na Folha da Tarde, foi preso, confirma aí se o Galé foi preso. Então, aí tinha a lista. A Folha da Tarde estava lá para isso. Eles tinham uma relação próxima e serviam editorialmente a esse pessoal. A Folha de São Paulo, né? O Estado forneceu carro, verba. Né? O Frias visitava o DOPS constantemente. O velho. O que já falecido? É. Mas isso está registrado. Então, o que o senhor está dizendo para nós... Era amigo pessoal do Fleury, tá? A Folha da Tarde publicou a fichinha de cada um dos presos. E no meu caso, colocava lá que eu usava a minha simpatia para cooptar novos militantes. DOPS arrasa, bando do nazismo vermelho, em que ele traz 4 páginas do jornal interno, reproduzindo, né, um inquérito sobre o Partido Comunista Brasileiro, e que ele cita 105 pessoas que estavam sendo indiciadas, trazendo informações pessoais dessas pessoas. Um nome, estado civil, nome dos pais, o endereço, enfim, colocando essas pessoas absolutamente vulneráveis. Quase um disque denúncia, né? Sendo que nessa lista de pessoas tinham 2 funcionários do jornal, que eram o Galé e o Sérgio Gomes, que estão ali citados como se nada
nenhuma relação tivessem com jornais e fossem só mais uns terroristas. Não é nem mais uma questão de apoio editorial à ditadura, é uma mobilização mesmo da população nessa campanha do que eles chamavam de caça, né, aos terroristas. É imensurável o efeito que de fato isso teve em relação à militância e que lutava contra a ditadura militar naquele período. Eu fui preso dia 5 de outubro e eu saí da prisão dia 5 de abril. Eu fiquei lá 6 meses. Depois eu fui julgado e absolvido. Então, a certa altura, já passados os anos, a minha filha e o Álvaro Azevedo me comunicaram que eles tinham tomado uma decisão que eu seria o primeiro cliente deles, que agora eles eram advogados, e que, portanto, eles iriam entrar com o procedimento todo de negócio de anistia. E saíram atrás de levantar papéis, documentos, etc., por conta deles. Se verifica que em janeiro de 1976, no livro da Folha de São Paulo, demitido por abandono de emprego. Como é que eu poderia ser demitido por abandono de emprego se eu estava preso? Então, portanto, a Folha cagou e andou para mim. É claro que quando a Folha coloca abandono de emprego numa ficha funcional, ela está justificando, ela está se eximindo de todos os direitos trabalhistas que ela teria que pagar a esse funcionário que não poderia abandonar o emprego uma vez que ele estava preso. Pessoas que estavam presas, como o caso da Rose Nogueira, né, do Sérgio Gomes e outros, que são presos e que são demitidos por abandono de emprego. E a gente sabe que a empresa tinha conhecimento dessas prisões, porque muitas delas foram, inclusive, noticiadas pelo próprio jornal. Meu filho nasceu em 30 de setembro de 1969. No dia 4 de novembro, eu fui presa. Né? Ele tinha 1 mês. Fiquei 9 meses presa. E quando eu fui buscar a minha ficha lá na Folha, porque já estava na hora de pedir aposentadoria e tudo isso, que eu vejo lá na minha ficha, estava escrito à mão do lado, abandono de emprego. Como abandono de emprego se eu estava em licença maternidade e depois presa, e acho que até a própria Folha deve ter dado notícia da minha prisão junto com os outros, só que eu era funcionária do jornal. Em junho de 72, a Folha de São Paulo publica um editorial negando a existência de presos políticos no Brasil. Um editorial que se chama Presos Políticos? Ponto de interrogação. Esse editorial era uma resposta a um manifesto que tinha sido publicado no dia anterior no Estadão, né, no jornal Estado de São Paulo, assinado por intelectuais, por políticos, em apoio a uma greve de fome que estava sendo feita por militantes no presídio Tiradentes. Horrendo, né? Não só porque ele nega a existência de presos políticos, mas ele qualifica, diz que não se tratam de marginais, assaltantes a banco, enfim, ladrões, criminosos comuns e que não existiria presos políticos. Em consequência disso, o Cláudio Abramo, né, que comandava ali a redação, ele aconselha o Frias a não publicar mais editorial para não se comprometer. Então, a partir desse momento, o Frias acata essa sugestão, mas o Frias acha por bem também demitir o próprio Cláudio Abramo. Mas a coexistência do Cláudio Abramo vai até onde Frias permitia que o Cláudio Abramo agisse. O
Vladimir Herzog foi preso acho que uma semana ou duas depois de mim. A versão oficial do inquérito policial militar é que ele tinha se suicidado com o próprio cinto. Essa versão foi contestada desde o início. O cara é assassinado, né? Então aí a coisa pega, né? O Golbery convida o Frias, Otávio Frias de Oliveira, para uma conversa na qual ele sinaliza a importância de ter um outro jornal, além do Estadão, que fosse forte na cidade de São Paulo. A partir dessa conversa com o Golbery, a direção da Folha entende que seria um sinal verde para que o jornal pudesse promover mudanças no sentido de uma maior abertura. E é nesse contexto que a direção da Folha traz de volta o Cláudio Abramo para a redação do jornal, e o Cláudio Abramo vai liderar uma série de mudanças ali no jornal, tendo em vista torná-lo mais diverso do ponto de vista das opiniões. Então ele cria a famosa página 3, que é uma página, né, que tem várias opiniões, continua tendo opiniões de conservadores, mas você tem textos, né, de articulistas ligados à intelectualidade de esquerda. O Alberto Dines também é trazido para o jornal. Enfim, você tem ali umas mudanças importantes na redação nesse contexto. E aí que acontece um caso que é muito marcante na história da Folha, que é o caso do Diaféria. Era Lourenço Diaféria. Era um veterano da Folha, escrevia coisas bonitas e tal. Legais, era um bom homem, um cara legal, boa gente. Teve um episódio do sargento que pulou no zoológico, num negócio lá que tá cheio de ariranha, e uma criança caiu lá dentro, ele pulou e salvou a criança. Mas ele levou mais de 100 mordidas. E ele ficou internado, mas não resistiu e morreu. Ele é morto pelas ariranhas. E o fato de que essa morte não ter comovido as autoridades deixou o Diaféria indignado, como deixou indignada boa parte da população. Como é que é isso? O sujeito, no exercício do seu dever, morre e ninguém faz nada por ele? O Lourenço não era comentarista político, ele era um cronista naif. Um cronista meio simplório. Escrevia muito bem, escrevia fatos do cotidiano. E aí ele resolveu fazer aquela crônica, fez, e aquilo tinha umas menções, que era a espada do Duque de Caxias, que era uma estátua. Ele fez uma crônica dizendo: esse é o verdadeiro herói. Não é o Duque de Caxias, esse troço que está aí montado num cavalo de bronze, etc., que as pombas cagam em cima e as pessoas mijam embaixo. Por conta desse cargo em cima e mijam embaixo, em cima do Duque de Caxias, abriram um processo de lei de segurança nacional contra ele e foi preso. Decidiram publicar a coluna do Lourenço Diaféria em branco. E escreveram: enquanto o nosso companheiro Lourenço Diaféria estiver preso, essa sua coluna sairá assim em branco, uma coisa assim. Quando saiu a coluna em branco, o chefe da Casa Militar, chamava Hugo Abreu, ligou para o Frias. Isso me contou o Frias. O Hugo Abreu disse assim: quem está falando aqui é o chefe da Casa Militar do presidente Ernesto Geisel. As palavras não são entre aspas, viu? Eu quero avisar o senhor que se essa coluna sair mais uma vez em branco, vocês vão ter problemas. Boa noite. Até onde sei, o general Hugo Abreu exigiu que o Frias nomeasse Boris Casoy, que era um homem deles, para o lugar de Cláudio Abramo. Não sei se foi por isso ou não, mas o fato é que o Boris Casoy foi nomeado para o lugar de Cláudio Abramo. O que tinha, sim, a Folha, ela jogava aquela coisa que o próprio Frias admitiu um pouco antes de morrer, deu uma entrevista longa,
E conforme estava o ar, ele botava o Boris Casoy como editor-chefe, aí mudava, botava o Cláudio Abramo como editor-chefe, dependendo das circunstâncias do momento político. E eu fazia o que foi classificado lá dentro da Folha o meio de campo com o regime. Uma das minhas habilidades era ter contato no governo, buscar norte, saber o que estava acontecendo para nortear o jornal. Então eu tinha diversas fontes no que a gente chamava de sistema, que era todo o aparato do governo, até com as suas dissensões. Havia uma descompressão generalizada através de greves de várias categorias. Reação ao regime militar. Participei da greve em maio de 1979, obviamente eu fui um dos organizadores da greve no Grupo Folhas, por causa da minha atuação sindical. Nós achávamos que podíamos fazer uma greve e mudar a legislação, ou pelo menos as regras de correção salarial. Na época era o Boris Casoy, o editor-chefe. O Frias chamou o Boris e falou, olha, tem que cortar 20% da redação. O Boris até falou, não, tudo bem, vamos, a gente vai estudar. Não, hoje. E num dia ele teve que mandar embora um monte de gente, eu estava entre eles. E fui demitido no dia 3 de junho de 1979, por todos os motivos sabidos e conhecidos. E eu lembro que o Boris me demitiu, e aí eu escrevi um bilhetinho e deixei na mesa dele. Que a história era uma frase da música do Milton Nascimento. A história é um carro alegre que atropela indiferente todo aquele que é alegre. E deixei na mesa dele e fui embora. Foi uma greve que mobilizou, né, a categoria como um todo em São Paulo, né? Foi uma greve que paralisou todas as redações e que gerou uma reação muito forte do empresariado da imprensa, né? E o Grupo Folha foi, entre todos os grupos de comunicação, o que mais demitiu jornalistas depois da greve. Ele faz uma demissão em massa na redação. Há uma verdadeira perseguição aos jornalistas do Grupo Folha em função da sua atuação sindical, o que é, obviamente, uma violação, né, de direitos muito clássica, né, muito clara nesse contexto. Eles se uniram todos na greve, né? Não teve o Frias e os Mesquitas se deram a mão lá muito fortemente. A derrota na greve implicou perdas sensíveis para boa parte da categoria. A Folha mesmo demitiu, até onde sei, 103 jornalistas. Então, a perda foi pesada. O corpo de jornalistas da Folha, do Grupo Folha na época, estava em torno de 400 a 450 profissionais. Algo como 25% foi para a rua. Os patrões perceberam que tinha gente demais nas redações. Foi essa a consequência da greve. Novos ares, aí o Frias, com rapidez, reposicionou a Folha de São Paulo, entregou comando ao filho. A Folha de São Paulo teve uma espécie de faro para perceber para onde é que as coisas iam. Se quiser voltar para a Folha no fim da ditadura, a Folha dava matérias do direto já, não dava? Dava grandes matérias a favor de tudo. Então é isso que eu digo, é dançar conforme a música. O que a Folha deu da Comissão Nacional da Verdade? O que ela deu? Dita branda, né? A linha da dita branda. E era terrorista, então todo mundo que era de esquerda era terrorista. Terrorista não tem vez. Não tem mortos, não tem desaparecido, não tem nada. Não é justo que o povo aí fora não fique sabendo do que aconteceu naquela época da ditadura.
É isso, ditadura que vocês querem? Ou dita mole? Mas ser chamadas ditabrandas, caso do Brasil, entre 1964 e 1985... A própria Folha disse que foi ditabranda, né? Pois é, não foi. É aquele negócio de tentar ficar passando pano no passado. Eles têm um problema com o passado. É complicado. Vão ter que conviver com isso. É pensar que numa péssima ditadura, numa horrível, horrenda ditadura, a Folha apoiou os seus atos mais escabrosos, mais desumanos. Qualquer que seja a contabilização em números, não retirará esse caráter essencial do papel da Folha. A contabilização é menos importante do que o significado do ato. Por que remexer nesse passado hoje, né? Eu acho que a memória de uma nação é um elemento muito importante, né? Porque se a gente não elabora a nossa memória, se a gente não elabora os traumas históricos, né, no nosso passado, a gente corre o risco de que ele volte sempre todo, o tempo todo como um fantasma, né? Se o Brasil não enfrentar o fantasma da ditadura, a ameaça às nossas instituições democráticas, elas vão continuar existindo, né? Então, fortalecer a nossa democracia é fundamental que a gente elabore o nosso passado. É bastante significativo pensar o papel da imprensa, né, na constituição dessa memória, do entendimento público e social a respeito do que foi o período da ditadura. A gente tem um papel político histórico de apoiar essa investigação que hoje está sendo subsidiada pelo Ministério Público Federal, em que a Folha de São Paulo figura como agente implicado. Sem uma imprensa livre, não existe democracia, né? O papel da imprensa é muito importante, sobretudo num momento como esse que a gente está vivendo, né, de expansão de desinformação, de uma série de elementos que colocam, deslegitimam, né, justamente a informação credível, a informação legítima. Eu acho que é um momento mais importante do que qualquer outro para a gente fortalecer o jornalismo profissional. Eu acho que o jornalismo profissional, ele se fortalece quando ele também é capaz de olhar para o seu passado, assumir o papel que ele teve como um agente político na história desse país. Acho que é muito importante que várias empresas reconheçam a cumplicidade que tiveram com a repressão, se penitenciem, indenizem as vítimas, façam, como alguns veículos de imprensa fizeram, editoriais de autocrítica. Isso é um passo importante. Não fará com que aqueles que foram vitimizados voltem, né? Não vai curar as dores que sofreram, mas de qualquer forma é um passo importante para que esse período de terror não se repita na história do Brasil. É claro que não era uma única empresa que havia colaborado com o regime. A própria Comissão Nacional da Verdade já apontava uma série de outras empresas. Então, a partir disso, 10 novos casos foram abertos, estão em andamento. Depois se acrescentaram mais 3 outros casos, são 13 casos em andamento. E merece responsabilização, merece ser punição, merece tudo que a lei manda, tá certo? Porque quem comete, assim, o crime foi cometido e não foi cometido apenas, às vezes, por quem puxou o gatilho, não. Outras pessoas contribuíram, né, para que o desfecho fosse aquele. A elas, ao apoio delas, à contribuição delas, muitas atrocidades foram cometidas. A corresponsabilidade tem que ser apurada e punida.
Hoje isso é uma questão, uma verdade estabelecida, que a ditadura militar brasileira praticou crimes contra a humanidade. O que significa isso? Todas as empresas que foram cúmplices da ditadura estão envolvidas com a prática de crimes contra a humanidade. O que vem acontecendo é que o Ministério Público Federal, eles são jovens, né? Eles não estudaram nada sobre o passado, não estudaram nada sobre a Revolução de 64, e então eles acham que houve uma ditadura violenta, uma ditadura que mata muita gente, fizeram muita vítima. Eles são totalmente desinformados. A transição brasileira ela foi muito exitosa em promover a impunidade e promover o esquecimento, que foram os seus pilares. É um modelo que foi feito pelos militares com as elites civis, porque também garantia a impunidade delas pelo seu colaboracionismo com a ditadura. Então está na fase de conclusão dessas novas pesquisas e essas pesquisas são direcionadas também ao Ministério Público, para que o Ministério Público então possa aprofundar essas investigações. Porque isso é muito importante, manter viva a memória do que significaram esses anos de atrocidade, esses anos de obscuridade, esses anos de terror de Estado no Brasil, e duraram 21 anos, de 1964 a 1985. Então é importante não permitir que a memória desse período desapareça, não permitir que as novas gerações ignorem o que foi a ditadura militar no Brasil. Quanto mais nós trouxermos à luz esses fatos, tanto mais nós vamos reforçar a democracia.